Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja bem-vindo! Começamos o programa dessa semana falando sobre cirurgia plástica. Essa semana que é centenário de nascimento do Dr. Ivo Pitangui, uma referência nacional em cirurgia plástica. Para isso, nosso convidado, Dr. Leonardo Aguiar, que é cirurgião plástico, vem aqui falar sobre a carreira do cirurgião plástico no Brasil e também da sua experiência como aluno do Dr. Ivo Pitangui. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Nick. Obrigado. É uma honra estar aqui falando sobre a minha história, sobre a história do professor e compartilhando com vocês. É uma semana muito especial, né, Léo? É sim. Doutor, eu queria entender um pouquinho como é que é a carreira de cirurgião plástico. Quantos anos são necessários? Quantos anos de estudo são necessários para se tornar um cirurgião plástico? Como é que isso funciona aqui no Brasil? Vamos lá, Nick. Quando a gente faz a escola de medicina, a faculdade, são 6 anos de faculdade, 6 anos de escola de medicina. Quando você se forma médico, você tem que fazer uma prova para entrar no que a gente chama da residência de cirurgia geral. Passou na prova, que é extremamente concorrida, você faz a residência de cirurgia geral, são mais 3 anos. Depois da residência de cirurgia geral, você tem que fazer outra prova para entrar na residência de cirurgia plástica. Segunda residência. Segunda residência, que são mais 3 anos. No total, contando faculdade, 6 anos, mais 3 anos de geral, 3 anos de plástica, são pelo menos mais 12 anos de estudos a nível superior, que é o que a gente fala. E no Brasil é super concorrido, por quê? Porque são poucas vagas de residência. Além de poucas vagas das faculdades de medicina, mas de residência são menores ainda. E de residência de cirurgia plástica, menos ainda. E eu ainda tive o sonho, e o meu objetivo era estudar com o professor Ivo Pitangui, que eram menos vagas ainda e competia com médicos do mundo inteiro. Então, foi um processo bem difícil, bem trabalhoso, mas foi muito gratificante, porque eu tinha o sonho de trabalhar e estudar com o professor Ivo Pitangui. Isso mesmo, e bem colocado da sua parte, concorrendo com alunos do mundo inteiro, Exatamente. né? Não apenas do Brasil, né? Exatamente. Doutor Leonardo, por que da sua escolha, né, de estudar, de fazer escola com o Dr. Ivo Pitangui? Eu tive um professor, e uma vez ele falava assim, quando você tem um sonho, tem um objetivo, e você tem esse objetivo bem claro, você consegue passar por cima de vários obstáculos, vários desafios. A vida fica mais, não é tranquila, mas fica mais, você tem um propósito, as coisas acontecem. Então eu tinha um sonho de estudar com ele, por quê? Eu queria entender por que o Ivo virou Pitangui, por que o Ivo se transformou no nome mundialmente, na marca Pitangui. Da onde que veio a ideia de inventar instrumentos cirúrgicos, por que ele sabia, por que ele criou a escola com os alunos, por que as pessoas vinham do mundo inteiro, desde a década de 60, artistas de Hollywood, presidentes, reis, rainhas, de vários lugares do mundo vinham para o Brasil na década de 60 se operar com um médico brasileiro. Eu queria entender o que estava por trás dessa história. Qual era essa magia, né? Qual era a magia, como que ele fazia. E eu tive o privilégio de poder conviver com ele e aprender alguns detalhes sobre essa história, o que fez o Ivo se tornar o Pitangui. Isso foi muito legal. Doutor Leonardo, então conta um pouquinho pra gente, quem foi o doutor Ivo Pitangui? Seria um outro programa só para responder essa pergunta. Sim, eu imagino. Mas ele era uma pessoa extremamente disciplinada e o que ele fazia, ele se dedicava ao máximo. Vou dar um exemplo básico. Ele não fazia artes marciais, ele era faixa preta de karatê. Ele era o melhor no que ele fazia. No que ele fazia. Eu não quero ser um mergulhador, eu quero ser o melhor mergulhador no momento que eu vou fazer. Eu quero fazer hipismo, quero ser o melhor na modalidade, eu quero fazer a cirurgia. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, não existia cirurgia plástica organizada como era hoje. Então tinham 3 países que teoricamente venceram a guerra, que foram os Estados Unidos,
a França e a Inglaterra, e cada um desses países tinha um cirurgião responsável para tratar os feridos de guerra. O que o Pitangui fez? Ele foi e estudou com cada um desses 3 grandes cirurgiões, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. E aprendeu com eles, na Segunda Guerra, juntou as técnicas e aí veio para o Brasil. E aí veio para o Brasil e montou a sua escola de cirurgia plástica. E o seu trabalho é autoral, né? De tudo que ele absorveu. Exatamente. Tudo que ele foi aprendendo, ele foi trazendo para a sua experiência pessoal. E teve um incidente que eles falam que foi um incêndio no grande circo de Niterói, que foi naquela época, na década de 60, foi 66, 67, foi o maior incêndio que ocorreu num circo no mundo naquele período. Muitas crianças, muitos jovens se queimaram. E o Pitangui, o que ele fez? Ele juntou os seus colegas, ele estava chegando no Brasil, juntou os colegas, vamos cuidar desses queimados. E ali que começou a organizar a escola de cirurgia plástica, em 67. Tá. E ali ele começou a cuidar das pessoas, então ele tinha uma veia muito humana de realmente querer ajudar, realmente querer fazer a diferença na sociedade onde ele convivia. Daí que surgiu a cirurgia plástica reparadora do Dr. Pitangui, foi talvez por esse episódio do incêndio em Niterói? Exatamente isso. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele pegou todas as técnicas que ele aprendeu, ele era bom em sistematizar, ele falava, criava os passos a passo, então fazemos os passo a passo, criou vários livros, artigos, e aí com isso ele criou a escola, e aí dentro dessa escola tinha um ramo muito forte da cirurgia reparadora. E foi aí que começou ele começou a fama dele no mundo inteiro, né? Então eles contam que daquela época veio navio da Marinha Americana com banco de pele para ajudar. Foi uma tragédia muito séria, uma tragédia muito grande que aconteceu e que de certa forma ajudou a organizar o que a gente chama da cirurgia plástica moderna. Sim. E o que a gente fala, hoje em dia, vários alunos descendem da escola do professor Ivo Pitangui. Claro. Então, isso é muito interessante como essa história se desenrolou. Doutor Leonardo, você deve ter muitas boas histórias, né? O professor Ivo marcou muito a tua experiência como cirurgião plástico, né? Tu podes compartilhar com a gente alguma história especial, algum ensinamento em particular que tenha te marcado muito nesses anos de convivência com o professor Ivo? Tenho várias histórias, até algumas eu vou compartilhar durante a semana. Tem uma que eu gosto muito, foi uma das últimas histórias que a gente teve. Quando eu me formei no ano de 2010, a gente foi para um congresso nos Estados Unidos, em Washington, a gente foi junto. Eu, alguns amigos meus, que trabalhavam na clínica com ele, e naquele ano eu tinha acabado de lançar o iPad, 2010. E a gente falou, professor, o senhor quer conhecer o iPad? Ele falou, eu quero. Então a gente foi com o Ivo Pitangui na loja da Apple. Levar ele para conhecer o iPad, levar para conhecer o iPhone. E ele ficou, isso me marcou muito, ele ficou quase 40 minutos ouvindo um jovem explicando para ele sobre o iPhone. Inclusive eu tenho até uma foto disso, depois eu posso compartilhar. Ele ficou ouvindo, e a gente falava assim, esse jovem não tem ideia com quem ele está falando. Que ele estava dando uma aula para o Ivo Pitangui e ele ficou humildemente ouvindo. E aquilo ali me marcou muito. Eu sempre abro algumas palestras para os médicos falando disso. O Ivo Pitangui, que foi um mestre de muitos médicos, respeitado, uma marca, ficou mais de 40 minutos ouvindo um jovem. Com toda a paciência, ele teve a humildade de querer aprender sobre aquilo. E eu acho que esse foi um dos maiores ensinamentos. A vontade que ele tinha de aprender e ensinar era incrível. Então isso foi em 2010, ele devia ter mais de 80 anos já, então estava lá, ouvindo, paciente, e curioso, e comprou um iPhone naquele dia. Comprou primeiro o iPhone, doutor Ivo. Comprou um iPhone. Que legal. Essa é uma das histórias mais marcantes, assim. E bonito, né? Muito legal. E ele depois, e era legal, porque ele assistia, conversava com o menino, e daqui a pouco ele estava dando aula sobre o iPhone. Ele chegava, olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E falava, ele vinha, contava a história. Era muito engraçado, ele era fantástico. Muito generoso, né? Muito, muito. Uma habilidade, uma generosidade. Tem uma outra história que muito engraçada, que eu tava pensando se eu ia contar ou não, mas eu vou contar. Meus amigos adoram essa história. Tinha toda terça e quinta a gente passava a visita nos pacientes, né? Então, terça e quinta de manhã, o residente que estava na clínica de plantão
eu fazia plantão lá, a gente passava visita em todos os pacientes que foram operados naquela última semana. Entendi. Terça e quinta, por volta das 10 horas. Então tinha as salinhas do ambulatório, ficava um paciente em cada sala, entrava a enfermeira, entrava o pitangui, e atrás vinha a gente como residente. Então a enfermeira falava, ele vinha, ele ia passando as instruções, a gente ia fazendo. E um belo dia, ele entrou, a enfermeira entrou, veio, daqui a pouco ele saiu, olhou pra mim e pum, me deu um soco na barriga. Ele me deu um soco na barriga. Depois que ele me deu um soco, ele veio e pum, me deu uma cotovelada. Daí eu falei assim, eu não entendi nada do que tinha acontecido. Ele me levou pra salinha e falou, vem aqui. Ele ficou quase 40 minutos na salinha falando, lá, contando, explicando. E aí, daí quando acabou, né, daí ele falou assim, entendeu tudo que eu falei? Daí eu entendi, mas eu queria, daí ele perguntou, tem alguma coisa a dizer? Daí eu falei, tem uma coisa para falar pro senhor. Daí ele falou assim, ele falava assim, olha o que você vai dizer que senão eu vou dar mais forte. Fez assim. Daí eu falei, professor, não fui eu que fiz isso, foi o outro Leonardo, porque tinham 2 Leonardos na clínica. Leonardo mais velho. Você apanhou Apanhei, por engano? Por engano, de graça. Aí quando ele fez aquilo, ele ria, ele falou, muito bem, apanhou quieto e aprendeu a lição. Muito bem, bem feito. Aí ele foi e seguiu. Foi muito engraçada essa história. Eu contava pra ele, depois dessa história, ele ria. Parecia que ele ia infartar quando eu contava essa história rindo. Mas isso foi legal porque assim, mesmo ele estando brabo comigo, estava estressado, achando que tinha sido eu, ele chegou, me levou pra salinha e ficou 40 minutos falando. Eu e o enfermeiro, eu fiquei quieto, né? A gente tinha toda uma postura em relação a ele, como a gente tem com os nossos pacientes, ouvir, a gente nunca interrompia ele, falava, só falava quando ele dava a palavra, ou quando a gente pedia a palavra, ele dava. E foi muito legal, assim, foi uma experiência marcante. Então hoje até essa história, e naquele dia eu falava assim, eu dei um gelo no pitangui, porque daí, aquele dia depois ele queria falar comigo, eu não queria falar com ele, eu falava, não vou falar, e o pessoal ria que se acabava, foi muito bom, foi divertido aquele Mas, dia. doutor Leonardo, você teve a mesma paciência de ouvi-lo por 40 minutos que ele teve com o menino do iPhone, né? Exatamente. Você aprendeu com o professor. Aprendi. Foi uma lição inesquecível. Foi uma lição inesquecível. Entre outras, assim, muito legal, assim. Eu imagino que você deve ter muitas histórias guardadas no coração como professor. Então, e uma delas era assim, a gente tinha 40 professores na residência, mas só ele era chamado de professor. Ele adorava o título de professor. Então, quando falava, o professor chegou, o professor, todo mundo sabia que era o Ivo Pitangui. Só ele era chamado de professor, ele adorava esse título e até hoje todo mundo só lembra dele como professor. Que lindo. Doutor Leonardo, essa semana, né, é comemoração do centenário de morte do Dr. Ivo Pitangui. Poderias falar um pouquinho sobre o congresso que está acontecendo? Não sei se já começou. Fala um pouquinho pra gente, doutor Leonardo, por favor. Então, nós temos uma associação dos ex-alunos do professor Ivo Pitangui, que são os médicos que tiveram contato direto ou indireto com ele e que realmente foram alunos dele. Essa semana é a semana de celebração dos 100 anos do nascimento dele. Então, vem alunos do mundo inteiro que vão compartilhar conhecimentos e eu vou ter a honra de participar da última mesa para fechar falando na mesa redonda sobre a minha visão de cirurgia plástica, o que vai acontecendo. Então, vai ser um momento muito marcante na minha vida e na minha carreira. Então, estou muito feliz de estar lá. Vai ser no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Vai estar disponível para assistir online ou é só presencial? Eu acho que é só presencial e só para cirurgiões plásticos nesse momento. Cirurgiões plásticos, que lindo. A gente pode ver então um videozinho desse congresso? Pode, eu vou compartilhar com vocês o convite. Congresso Internacional do Centenário do Professor Ivo Pitangui. De 5 a 8 de julho, o Rio de Janeiro vos espera. Programa científico ímpar, mais de 100 painelistas, mesas redondas, cursos focados, novas tecnologias. Imperdível programa social. Jantar de gala no Copacabana Palace. Recepção no Palácio da Cidade. A cirurgia plástica brasileira celebrando seu maior mestre.
É muito emocionante mesmo, doutor Leonardo. Parabéns, né? Parabéns pela tua carreira, né? Pela tua escolha de fazer a escola com o professor Ivo Pitangui, né? Muito obrigado, Nick. Uma das últimas mensagens que eu queria deixar, que ele me ensinou, ele falou assim, são poucas as pessoas que têm coragem de sonhar e menos ainda as pessoas que têm a capacidade de executar esses sonhos. Então, o que eu queria deixar, assim, que eu aprendi muito com ele, de ter coragem de sonhar e a vontade e a capacidade de correr atrás do sonho. Correr atrás do sonho. Linda frase também. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada, Léo. Até a próxima, né? E um bom congresso pra ti. Obrigado, até. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco falando sobre enxertos dentários. Não saia daí.